A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Nós estamos numa nova aula e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar a ministrar na sua vida. Hoje nós terminamos a nossa última aula dessa segunda parte do nosso estudo, né? Lembrando que nós ministramos a primeira parte, falamos de um panorama, de uma visão panorâmica dos acontecimentos do tempo do fim. Agora nós estamos na segunda parte, do capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Apocalipse, estudando capítulo por capítulo, e o que se fala acerca nesses capítulos. E nós então vamos estudar a terceira parte, a partir da próxima aula, que vai do capítulo 12 até o capítulo 22, em que nós vamos dar detalhes adicionais daquilo que nós já falamos até aqui. Até porque nessa aula de hoje nós vamos falar da última trombeta, e é quando então se encerra todas as coisas e dá início então à eternidade, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar dos capítulos 10 e 11 e vamos falar do livrinho, das duas testemunhas e a última trombeta. Bom, então vamos lá falar acerca desses assuntos, e o primeiro texto que eu gostaria de ler está aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Então veja, lá no capítulo 5 de Apocalipse, nós lemos que Jesus, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, ok? E nós falamos que os selos ali representam, na verdade, a história da conclusão da redenção do homem, que é o próprio livro de Apocalipse. Então nós vimos que esses livros, que são os selos, eles foram abertos lá depois da ascensão de Jesus. Nós falamos ali dos 4 cavaleiros, né, do falso profeta, da guerra, da morte, da fome. Então, veja, esses 4 cavaleiros estão percorrendo sobre a terra, ok? Nesses 2000 anos, e aquilo que antes era um livro, uma vez que a história foi se desenrolando, então agora é apenas um livrinho, ou seja, está pelo final, está no fim de todas as coisas. E é acerca desse livrinho, então, que nós vamos compartilhar. E nesse texto nós vemos que um pé direito, né, está sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra, demonstrando o quê? Posse. Jesus está vindo para possuir a terra, estabelecer o seu reinado, o seu governo, ok? E o texto continua dizendo, lá em Apocalipse 10, a partir do versículo 5, diz assim: então o anjo vi em pé o mar, e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou para aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então veja, por que nós acreditamos que esse é o fim? Porque está escrito aqui, venho sem demora. Está chegando o meu tempo, está chegando a minha hora. É o que a palavra de Deus diz acerca do Senhor. Jesus está voltando, ok? Então nesse contexto aqui do livrinho, é o fim de todas as coisas, para se completar então aquilo que de fato Deus veio estabelecer. E então aqui fala até mesmo da voz do 7º anjo, ou seja, da última trombeta, que mostra também o fim de todas as coisas. Então, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Até profeticamente nós já estudamos nesse curso que Jesus de fato está voltando, os sinais estão aí e nós cremos que Ele vem nos buscar. Aleluia! E o texto então continua dizendo, Apocalipse 10, versículo 8 em diante: a voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o
e devora-o, certamente ele será amargo no seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ok? Aqui a gente percebe algo, que Deus fala para João pegar o livro, né, e comer. O anjo ali falou para ele comer o livrinho. E ele come e é doce na boca, mas amargo no estômago. Então, veja, nós cremos e nós já vemos isso na palavra de Deus, que ela é doce. Nós nos deleitamos da palavra, ela é alimento, ela traz algo bom para nós, é um fato. Mas, porém, ela produz muitas vezes algo amargo no estômago. Por quê? Porque nem sempre as nossas experiências de responder a palavra de Deus vão ser tranquilas. Não vai haver sofrimento. Pelo contrário, Jesus mesmo disse que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, é muito interessante quando a gente ouve a respeito de palavras acerca de cruz. Então, você precisa tomar a cruz. Jesus tomou a cruz. Se você quer ser discípulo de Jesus, tome a sua cruz. Até o dia em que você, de fato, tem que tomar a sua cruz. E tomar a cruz, como eu já disse, é tomar a vontade de Deus. É abrir mão dos seus próprios desejos, suas próprias vontades, para fazer a vontade de Deus. Então, veja. Então é muito importante que você entenda que muitas vezes a sua experiência com Deus vai ter esses dois aspectos. Um aspecto em que você vai se deleitar por aquilo que está recebendo, mas na hora da prática, aquilo ali vai produzir um certo desconforto, mas é para o seu crescimento, é para o nosso crescimento. Então é fácil quando nós ouvimos, e é bom quando nós ouvimos acerca do amor, acerca de amar, mas depois, às vezes na prática, já não é a mesma coisa. Precisamos buscar a Deus. Não é tão simples assim amar, não é tão simples perdoar, não é tão simples abrir mão dos seus próprios desejos em favor dos desejos do outro, em fazer a vontade do outro em detrimento da sua. Então, veja que as experiências cristãs, elas vão ter esses dois momentos, o momento da revelação, mas o momento de sofrimento. Mas tudo isso é para o nosso crescimento, é para o nosso avanço, é para que nós venhamos a aprender mais do Senhor. E nós não podemos desistir. E esse texto que nós lemos diz ainda, olha, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Veja, Deus falou para João, continue, não pare, mesmo que haverá momentos amargos, mesmo que vai ter momentos difíceis. E é isso que eu quero falar para você hoje. Eu sei que entre aquilo que você ouve da palavra, que traz uma alegria, um prazer, e a prática da vida cristã, o caminhar, o andar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem para você, às vezes é difícil mesmo, concordo, né? Porém, não pare. É necessário que você continue pregando, é necessário que você continue na sua vida cristã, porque você vai abençoar muitos povos, línguas, nações e reis, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra profética para você. Posso ouvir o seu amém? Então veja, Deus está nos ensinando com a sua palavra. João estava sabendo que ali que ele estava ouvindo, que ele estava vendo ali, ele estava comendo, era bom, mas que traria um desconforto ali na frente. Ok? Bom, as duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 1 ao 3, olha o que diz. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Também me foi dito, dispõe-te em médio santuário de Deus, e o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, esses por 42 meses, nós sabemos, são 3 anos e meio, calcarão aos pés da cidade santa Jerusalém. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. Então, nós sabemos que o contexto em que as duas testemunhas vão estar é no contexto da grande tribulação, ok? E eles vão estar, com certeza, falando acerca do reino de Deus está vindo, mas vão falar certamente contra
o governo mundial do anticristo. Então eles vão se posicionar. Agora, quem são essas duas testemunhas? Bom, eu sei que há divergências, né, dos teólogos, né, todos acreditam que um dessas testemunhas seja Elias. Porque Elias foi arrebatado, então ele teria que voltar e ter a experiência de morrer. Ok? E o outro que diverge é com relação a Enoque, que também foi trasladado, foi arrebatado, e Moisés. Ok? E nós particularmente acreditamos que seja Moisés e Elias, justamente pelo texto que nós vamos ler agora mesmo, que as características daquilo que esses dois fazem, né? Essas duas testemunhas fazem, está de acordo com o que Moisés e Elias fizeram. Eu sei que alguns acreditam que seja Enoque, porque é dado ao homem morrer uma só vez, depois vir o julgamento, mas nós sabemos que outros homens que ressuscitaram, por exemplo, eles morreram 2 vezes, né? Mas nós vemos aqui, no caso, Moisés e Elias, não só as características, no sentido aqui do que essas duas testemunhas fazem, mas eles também são aqueles que resumem ali a lei e os profetas. No Monte da Transfiguração estava Moisés e Elias. Então veja, são figuras muito importantes na palavra de Deus. E se você for pensar que os que foram arrebatados, no caso Elias e Enoque, eles precisam passar pela morte, você tem que entender então que aqueles que vão ser arrebatados também precisariam passar pela morte, mas eles vão para o trono de Deus, e não vai ter realmente a morte física, ok? Então nós não podemos usar desse argumento para definir que de fato seja Enoque e Elias, mas nós acreditamos que seja Elias e Moisés. Vamos ler o texto? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Continuando aí, Apocalipse 11, versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Então, Elias foi esse que mandou fogo cair do céu. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Ou seja, 3 anos e meio vai ter seca. Quem profetizou isso foi Elias. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso foi Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quem foi esse? Moisés. Então, veja que as características mencionadas aqui, que as duas testemunhas vão fazer, estão de acordo com Elias e Moisés, ok? Então elas vão profetizar durante esse período da grande tribulação e vão, de fato, dizer que o reino de Deus está vindo e vão contra o reino do anticristo, ok? Um outro texto, continuando o texto aqui deles, olha o que diz Apocalipse 11, versículo 7 em diante. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Nós sabemos que foi em Jerusalém, mas no tempo da grande tribulação vai ser como Sodoma e Egito. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Veja, aqui nós vemos que elas vão ser mortas pelo anticristo,
ok? E elas vão ficar estiradas ali na grande cidade de Jerusalém. E eles não vão sepultá-las. Por quê? Porque a conversa que eles tiveram com relação a Jesus foi que roubaram o corpo. Então eles vão deixar ali porque eles vão ficar vendo, vão contemplar. Isso ali vai ser uma festa para eles, contemplando ali aqueles cadáveres. Mas depois Deus vai trazer vida a eles, depois de 3 dias e meio. E eles vão ressuscitar e vão se erguer à vista de todos. Coisa extraordinária que Deus de fato vai fazer. E depois disso, olha o que a Bíblia nos diz. Apocalipse 11:13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que vem sem demora o terceiro ai. Então aqui nós vemos então que o segundo ai começou a partir da 6ª trombeta, em que 1/3 das pessoas morrem, até aqui, até o final, ok? Porque as 2 testemunhas ficaram 3 anos e meio. Então você percebe o seguinte, que o segundo ai vai da 6ª trombeta até aqui, a morte e a ressurreição das 2 testemunhas. Está claro aí? Então, o segundo ai. E sem demora vem o terceiro ai. Ou então, nós vamos ver que o que ainda não aconteceu ainda são as 7 taças. E nós vamos falar um pouco mais à frente, nos capítulos 15 e 16, nos detalhes adicionais acerca do livro de Apocalipse. Mas nós já vemos aqui que o segundo ai vai até aqui. Ok? Tá claro? Bom, então vamos para a última trombeta. Vamos ler o que a Bíblia nos diz. Apocalipse 11, do 15 em diante. O 7º anjo tocou a trombeta e houve do céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Agora vem o reino milenar do Senhor. E ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, ok? Aos crentes, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, vamos ver aí as 7 taças, falar um pouco das 7 taças, ou o terceiro ai. Lembra que nós já falamos que o segundo ai foi até ali a morte e a ressurreição das 2 testemunhas, e agora então ainda resta, que vem sem demora, o terceiro ai, ok? Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus, ou seja, finalizou a ira de Deus. Apocalipse 16, 1. Ouvi uma voz poderosa que vinha do templo, dizendo: aos 7 anjos, vão e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Veja, então nós temos aqui tanto os anjos com os 7 flagelos, e no capítulo 16 nós temos as 7 taças sendo derramadas, ou seja, é a mesma coisa. Então são os 7 anjos com os 7 flagelos, ou 7 taças que será derramada sobre a terra, ali realmente no fim da grande tribulação. E depois, no capítulo 16, nós vamos estudar que são cada uma dessas taças. Vamos ver que de fato se refere realmente a esse fim dos tempos ali depois da grande tribulação, ok? Um outro texto, em Apocalipse 11, 18, diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a
tua ira. Chegou o momento, esse é o momento final aí. Bom, lá em Apocalipse 16, ou Apocalipse 11, 19, diz assim: então abriu o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, foi o que nós lemos. E em Apocalipse 16, 17 e 18 e o 21, olha o que diz: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário. Nós vimos lá o santuário no outro texto. Aqui também tem um santuário, porque está falando da mesma coisa. Do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram o quê? Relâmpagos, vozes e trovões. Vou voltar ali, ok? Apocalipse 11, 19. E sobrevieram o quê? Relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grandes saraivada. Então, nesse texto também, aqui em Apocalipse 16, diz: relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemavam de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então veja, em Apocalipse 11, que está finalizando todas as coisas. Lembra que nós podemos dividir o livro de Apocalipse em duas partes, até o capítulo 11. Na última trombeta, tem o que? Voz, relâmpagos, e tem a grande saraivada, ok? E no capítulo, na verdade 16, também mostra que vai ter a mesma coisa. Isso podemos linkar para mostrar que, na verdade, o que nós temos a partir do capítulo 11, no caso do 12, são detalhes adicionais daquilo que já aconteceu até a última trombeta. Aleluia, glória a Deus. Agora, mais uma vez, o primeiro ai foi a 5ª trombeta, 5 meses de tormento. O segundo ai foi a 6ª trombeta em diante, até ali no final das 2 testemunhas. E agora o terceiro ai, por mais que a Bíblia não mostre, Apocalipse não mostra isso, exatamente o terceiro ai, mas nós sabemos que no capítulo 16, onde as taças são derramadas, mostra que está consumando, ou está finalizando de fato a ira de Deus. Por isso nós podemos dizer que as taças são, na verdade, aí o terceiro ai. Mas vamos falar da ressurreição, que também nos mostra aqui nesse capítulo 11. Ressurreição dos mortos e a volta de Jesus nos ares. 1 Coríntios 15, 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós já lemos bastante esse texto. E um outro texto, 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, veja que lá em Coríntios fala que é a última trombeta, ou seja, a 7ª trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro, ou seja, aqueles que estão hoje no paraíso vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, aqueles que estão, os crentes que vão estar passando pela grande tribulação, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, ok? Então aqui nós vemos que tudo está se concluindo, haverá a ressurreição. Aqui também fala que vai ter o galardão para os seus servos, os profetas, isso tudo aqui na última trombeta. Nós sabemos que depois vai ter o reinado de 1000 anos, nesse tempo o diabo vai estar preso, ok? No final ele vai ser solto, vai seduzir algumas nações, vai ter então a guerra chamada de Gog e Magog, que nós vamos falar lá na frente, ok? E depois vai ter o tribunal do trono branco, e aí sim vem novos céus e nova terra. E eu gostaria então de ler esse texto em Apocalipse 21, versículo 1 até o 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada ao seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aleluia! Glória a Deus! Um novo céu e uma nova terra será estabelecida e o nome do Senhor será de fato glorificado. Aleluia! Glória a Deus! E para finalizar, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia, glória a Deus. E aqui a gente vê o encerramento. Então, se a gente podia parar por aqui, no nosso estudo até o capítulo 11 de Apocalipse, porque a última trombeta foi soada. Agora tem novos céus e nova terra. Porém, Deus tem muito mais para nós nesses próximos capítulos que estão vindo. E eu creio que Deus vai falar muito no seu coração. Mas uma coisa eu quero já deixar ao seu coração hoje. Deus vai enxugar toda lágrima. Hoje nós sofremos, hoje nós padecemos por tantas coisas, não é verdade? Mas Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Aleluia. Ele vai transformar o choro em riso. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você chegou até aqui. Essa é a segunda parte do nosso estudo que está se encerrando. Mas nós ainda temos a terceira parte. E eu espero que Deus fale muito ainda no seu coração. E aqueça o seu coração para essas verdades tão preciosas desse livro, que é o livro de Apocalipse. Eu gostaria de orar por você, para que o seu coração continue se aquecendo mais e mais. Que você possa perseverar até o fim nesse estudo. E você possa receber muito do Senhor, porque Deus tem mais para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nessa hora eu quero orar em favor do meu irmão, da minha irmã, que hoje recebe essa aula. Eu oro para que o Espírito Santo possa aquecer o coração deles, de uma forma tremenda, gloriosa e poderosa. Pai, que o Teu Espírito se mova nesses dias, aquecendo o coração do meu irmão, aquecendo o coração da minha irmã. Pai, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito se mova de uma forma extraordinária nesses dias nas nossas vidas, para que possamos entender que o Senhor está voltando, que o Senhor está vindo nos buscar. Isso é graça, isso é favor. Por isso, Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, para que possamos perseverar em guardar a Tua palavra, para guardarmos aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos recebido aqui nesses dias. Pai, por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra nos nossos corações mais e mais, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e nos vemos na terceira e última parte do nosso estudo, Apocalipse para Todos. Pode ter certeza, Deus vai te surpreender em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram